Eu quero tratar de um tema com o qual eu me identifico bastante, que é música e, mais especificamente, música cristã, música dita como gospel, né, nos nossos dias atuais. Eu já falei um pouquinho a respeito disso em um outro vídeo, mas hoje eu queria me aprofundar um pouco e tentar refletir a respeito de como que Deus sumiu da música cristã atual, e não só como Deus desapareceu da música cristã, mas como o homem foi erigido a uma divindade pagã terrível que habita todas as músicas, as canções, os ditos louvores, né, que são criados hoje na nossa igreja moderna. Eu queria começar essa avaliação pensando no que a Bíblia de fato diz a respeito de louvor, a respeito de adoração, a respeito de música cristã. Deus instituiu diversas formas pelas quais o homem deve adorá-lo, e uma delas, e se não a principal delas, é através da canção, através da música, através da arte em forma de canto, né? Em forma de notas, em forma de melodia, em forma de harmonia. E isso é muito claro e muito evidente na Bíblia, em diversas passagens onde você vê pessoas entoando cânticos ao Senhor após batalhas, após vitórias, entoando cânticos de adoração, entoando cânticos de exaltação, seja nos Salmos, seja no Antigo Testamento, seja até mesmo no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, para citar um exemplo, depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, Miriam faz um cântico ao Senhor, e convida as outras mulheres a cantarem e a tocarem junto com ela. E para trazer para o Novo Testamento, né, Paulo e Silas, aprisionados na prisão é boa, né? Mas aprisionados em uma prisão, eles entoam louvores ao Senhor, de modo que aquelas cadeias que os prendem se rompem e todos eles ficam livres miraculosamente. Então, nós vemos que o canto, ele permeia a vida do cristão de uma forma bastante profunda e bastante interessante, se eu posso dizer dessa forma. Mas uma coisa me salta aos olhos quando eu observo a Bíblia, e é o fato de que a Bíblia não nos deixa no escuro quanto ao modo pelo qual nós devemos fazer as coisas, né? Quando nós lemos Hebreus 10, 25, ele vai dizer para que nós não deixemos de nos reunir como igreja. A Bíblia vai falar para você, você precisa congregar, você tem o dever de congregar. E por conta disso, você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa se reunir com os seus irmãos. Mas a Bíblia não diz apenas reúna-se com os seus irmãos. Ela diz reúna-se como igreja. E quando ela diz como igreja, você se refere lá a Atos, né, capítulo 2, os versos 42 em diante, num descritivo completo de o que é o reunir-se como igreja. Ou seja, a Bíblia diz para você o que você tem que fazer e depois ela diz para você como você tem que fazer, né? E isso não é diferente para os louvores. Só um adendo, eu tenho um e-book destrinchando de cabo a rabo, única e exclusivamente esse versículo de Hebreus 10, 25, que diz a respeito da reunião dos santos como igreja. Se você tem interesse nesse assunto, o link está aqui na descrição para você adquiri-lo na Amazon. É curtinho, uma leitura rápida, mas que eu acredito que vai ser de grande edificação para você. Parênteses fechados, vamos voltar à música. Quando nós olhamos para a ordenança bíblica do canto, né, da adoração ao Senhor através do canto, nós temos diversas vertentes e diversas variáveis que englobam esse mandamento. Você tem o canto corporativo, né, o canto congregacional, que é o canto destinado única e exclusivamente para o ambiente do culto da igreja. Você tem os cânticos que eram entoados de forma particular pelas pessoas, né? E aí eu faço já essa distinção do canto particular para o canto congregacional. O canto particular, se você for olhar nos Salmos, existem muitas canções que falam muito do homem, da sua relação com Deus, né? Quando Davi, por exemplo, peca, e o Salmo 51 é bastante conhecido, ele vai dizer a respeito de como ele se sente por conta do seu pecado. É um salmo, é um canto, é uma poesia
que expressa o sentimento do ser humano a respeito da sua condição miserável diante de Deus depois de um pecado. Mas, quando nós olhamos para o momento do culto, que é exatamente onde nós mais erramos e mais falhamos, existe uma ordenança expressa a respeito de o que deve ser cantado dentro de uma igreja durante um culto. Você não pode cantar qualquer coisa. Você não pode pegar a música gospel que está em maior evidência nas paradas por aí afora e trazer isso para dentro do culto da igreja. Isso é uma loucura, é impensável. Isso é uma contradição em termos com o que a palavra diz para nós, de uma forma tão absurda que me impressiona que nós tenhamos caído nesse buraco tão profundo e ainda não tenhamos despertado de que nós de fato estamos passando por esse problema gigantesco da crise da canção dentro da igreja. Abro um outro parênteses aqui. É evidente que as canções que nós temos criado hoje em dia, que nós temos ouvido, eu digo nós aqui, um nós genérico, né, porque eu mesmo não empresto os meus ouvidos a esse tipo de canção, mas as canções que nós temos visto hoje no meio da igreja são canções puramente comerciais, né? Canções que foram criadas única e exclusivamente para que as pessoas as consumam, né? Tanto é que os grandes cantores gospel aí do nosso meio, eles vão publicar as suas canções no YouTube, no Spotify e em outras plataformas, e eles irão angariar milhões de visualizações, milhões mesmo. Existem canções aí gospel no YouTube lançadas nos últimos anos com centenas, dezenas e centenas de milhões de visualizações. E só porque essas músicas fizeram muito sucesso, são extremamente vendáveis, extremamente palatáveis, elas são trazidas para dentro da igreja, sem que haja uma curadoria de fato, se o que está sendo cantado nessas canções está de acordo com o que a palavra espera que nós cantemos dentro das nossas igrejas e nos nossos cultos. E eu já vou dizer e já vou adiantar, não está. As músicas, elas têm sido, como eu bem disse, um produto. Se você vai comprar uma comida e você prova essa comida e ela tem um sabor ruim, ela tem um gosto ruim, você não a consumirá mais. Você não vai mais voltar para aquele restaurante e comer essa comida de novo. Então, a mesma coisa acontece com a música. Se a música produzida tem um gosto ruim ao ouvinte, né, um gosto ruim aos ouvidos das pessoas que as ouvem, essas pessoas não mais as ouvirão. E o que é o sabor ruim da canção? É o sabor daquilo que confronta o homem, daquilo que confronta o seu pecado, daquilo que confronta os seus erros, né? E por conta disso, nós então temos músicas que são hiperpalatáveis aos ouvidos dos crentes modernos, que são extremamente sensíveis, né? Canções que não vão exaltar única e exclusivamente a Deus, canções que vão afagar o ego humano, canções que vão trazer conforto para os corações dos homens, mas que de modo nenhum irão ensinar doutrina e exaltar única e exclusivamente a Deus. E quando eu quero dizer única e exclusivamente a Deus, eu quero dizer única e exclusivamente a Deus. Não existe espaço para o homem no louvor a Deus. Não existe espaço para exaltação humana no louvor a Deus, né? O Salmo 55, se não me engano, depois alguém pode me corrigir aí, se é que você se importa com isso, em uma determinada parte vai dizer, Deus falando para o homem, né? Pensavas que eu era o teu igual? Ou seja, Deus não é como nós. Nós não podemos estar no mesmo pé de exaltação equiparados a Deus. Nós não podemos fazer parte de uma música que exalta a Deus e tem o homem no mesmo contexto. Não cabem as duas coisas em conjunto. E aí eu entro no texto principal a respeito desse tópico, que é o texto de Efésios, no capítulo 19, capítulo 5, dos versos 19 e 20, onde Paulo vai orientar os efésios a respeito de como eles devem se comportar no culto com relação à música. E ele vai dizer, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é próprio ao culto no quesito
louvor, no quesito adoração. É próprio ao culto. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Parafraseando a Bíblia, né? O que passa disso é de procedência maligna. Essa é a minha visão. E posso embasá-la biblicamente muito bem. O que são salmos? Mais do que óbvio. Você abre a sua Bíblia aí, quase que exatamente no meio, você vai ter um compêndio de 150 salmos que exaltam a Deus das mais eloquentes formas possíveis. Vai dizer o que ele é e o que ele faz. Basicamente essas duas coisas. Ou seja, se você tem que cantar alguma coisa na sua igreja, tem que ser salmos. E o que os salmos dizem? Dizem quem Deus é e o que ele faz. Ah, Mateus, mas nos salmos também existem os salmos imprecatórios, existem os salmos poéticos, existem os salmos de contrição. Eu sei, mas como eu bem disse, existem dois ambientes para você usar a música. E o ambiente de culto é o ambiente para você exaltar a Deus, não para você falar das comiserações do homem através da música. O seu tempo de culto é muito pequeno para que você gaste-o sem ser exaltando a Deus, colocando o homem no meio. Olha para mim, coisas do tipo, né? Não vou nem citar outras músicas aqui para que eu não me enrede nas minhas próprias palavras. Mas em segundo lugar, ele fala a respeito de você cantar hinos. O que é um hino? Quando você canta o hino do Brasil, quando você canta o hino de um time de futebol, o hino nada mais é do que uma forma de exaltação a alguma coisa, né? E quando você vai cantar um hino do Brasil, por exemplo, você está exaltando a sua pátria. Quando você vai cantar um hino de um time de futebol, você está exaltando esse time de futebol. Quando você vai cantar um hino a Deus, você está exaltando a Deus. Agora eu te pergunto com toda sinceridade, você acha que você que me assiste, meros mortais, réis humanos, pecadores e totalmente depravados, merecemos algum tipo de hino de exaltação? Existe algum outro objeto ao qual os hinos devam ser direcionados, senão a Deus? Não existe outra coisa que deva ser objeto dos hinos que nós possamos cantar em exaltação, senão a figura de Deus, senão Jesus Cristo, senão o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Não existe outra coisa para que nós exaltemos nas nossas canções, senão a Deus. E aí, por último, ele fala de cânticos espirituais. E aqui ele vai trazer uma coisa já um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais aberta, falando a respeito de cânticos, falando a respeito de coisas espirituais. E aí eu não posso deixar de me remeter a Gálatas 5:22, onde nós temos lá todas as características do fruto do Espírito. E aí ele vai falar, né, de coisas boas, coisas amáveis, paz, longanimidade, domínio próprio e assim sucessivamente. Aqui eu quero colocar efetivamente o canto como propagação de doutrina, né? O canto que vai ensinar algo para as pessoas, que vai ensinar doutrina para as pessoas. Então, se você não está cantando salmos, hinos e cânticos espirituais que estão em acordo única e exclusivamente com a palavra de Deus, com as características do fruto do Espírito, que ensinam doutrina, que tratam dessas verdades, esta canção não é própria para o culto. Ponto final. Vamos para o próximo tópico. Na minha mente, né? Porque eu não estou lendo absolutamente nada aqui. Quando nós olhamos para as canções, que são agora indo para o mundo gospel, né? Nós vemos uma claríssima evolução ou uma involução, né? Quando você tem aquela imagem lá do macaco virando um homem, a gente tem a imagem agora de um homem virando um macaco, né? Na questão das canções. Porque nós tínhamos canções muito boas, muito exaltadoras da figura de Deus. Quando você vai olhar, por exemplo, na história da igreja, as canções dos cantos gregorianos, os cantos bizantinos, que são única e exclusivamente exaltação da figura de Deus. Aí, se você for vir mais para a época da Reforma, os hinos luteranos, os hinos anglicanos, que também são única e exclusivamente em exaltação a Deus e doutrina. Depois você vai ter a harpa cristã e similares, que vão trazer canções já um pouco mais poéticas, mas ainda assim muito centradas na adoração a Deus. E agora, na nossa contemporaneidade, o mercado gospel dos anos 70 para cá, né, quando a música de fato se tornou um produto dos anos 70, não, né, nos anos 40, 50 ali talvez,
para cá, quando a música se tornou um produto vendável, nós tivemos a total degeneração do gênero musical cristão. E o pior, a igreja não rejeitou isso. A igreja abraçou isso com bom grado. Abraçou e trouxe essas canções para dentro do ambiente de culto, para dentro das igrejas, de uma forma tresloucada, se eu posso dizer dessa maneira. De uma forma impensada, cometendo um crime contra a santidade de Deus. Você chega ao ponto de ter canções que não tem o nome de Jesus na canção, não tem o nome de Deus na canção, não fala de Deus. E as pessoas estão cantando isso dentro da igreja. Eu já vi absurdos de igrejas cantarem músicas seculares dentro da igreja. Não que você não possa ouvir a música secular, né? Contanto que ela seja boa, contanto que ela tenha boa letra, contanto que ela tenha uma boa musicalidade, assim por diante, né? Não seja nada imoral, impróprio, impuro, não tem nenhum problema. Mas não é próprio para o ambiente de culto. Não é próprio para a exclusiva exaltação a Deus da forma como Ele mesmo ordenou que nós fizéssemos, né? Vou dar alguns exemplos aqui, breves. Olha só. Muito provavelmente, você já ouviu essa canção aqui. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. E ele vai dizer no refrão: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. É uma música que canta única e exclusivamente a respeito de uma passagem bíblica, Apocalipse 15, se não me engano. Por que as nações virão e adorarão ao Senhor? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha só que coisa mais linda, né? Você está exaltando a Deus através de uma passagem expressa da Bíblia que foi feita única e exclusivamente para exaltar a Deus. Lá, inclusive, nessa parte está dita que é o Cântico de Moisés, né? Também se me falha a memória. Mas pense comigo, né? Nós chegamos numa seara, depois que essas canções foram introduzidas, de um tempo que eu chamo de estranho, esquisito, né? Existem dois tipos de canções que são estranhas, esquisitas, né? Existe a canção que ela tem um pano de fundo gospel, um pano de fundo cristão, ela pode até citar versículos expressamente, mas na sua maioria fora de contexto e de uma forma bastante distorcida. Mas quando você ouve essa canção, imediatamente você percebe que ela se trata de uma heresia pura, né? É um negócio assim que é escrachado. Você olha e você percebe que não tem nada a ver. Não deveria estar dando os meus ouvidos para esse tipo de canção. Quem nunca ouviu, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É uma desgraça, né? Completa. Ela tá falando de Deus, Jesus, né? Vai estar brilhando em você, coisa do tipo. Tem um pano de fundo cristão, mas é uma regurgitação escrachada do ego humano, né? Dessa vontade de aparecer, dessa vontade de ser exaltado, dessa vontade de prosperar aqui na terra, dessa vontade de ser reconhecido. O ego humano está ali dentro, muito escrachado nessa canção. Algumas igrejas, na época que essa canção fez sucesso, trouxeram essa música para dentro do ambiente de culto, o que eu acho uma completa loucura, inacreditável, e outras rejeitaram logo de cara, né? Porque essa canção, ela de fato não condiz com os valores cristãos que nós acreditamos, né? Eu vou dizer aqui a minha opinião abertamente. Eu acho que isso daqui é uma armadilha satânica, né? Porque ele está enganando o crente, falando assim, olha só, na minha isca aqui, tem Jesus na letra, hein? E depois na hora que você morde, ele te enreda e traz você para um humanismo safado e barato, onde você só pensa nas coisas terrenas. Esse é o primeiro tipo de canção
ruim cristã. Mas existe um segundo tipo de canção, e esse segundo tipo de canção, ele é muito mais perigoso e ele tem vindo com cada vez mais sutileza, de uma forma muito mais sorrateira para o meio cristão, que é a música que é uma exaltação a Deus, mas com o homem pegando carona nessa exaltação. Lembra que eu falei antes? A exaltação a Deus deve ser única e exclusiva. O Senhor diz, não divido a minha glória com absolutamente ninguém. É exclusivo, é Ele ou não é nada. Não existe meio termo, né? E isso também tem acontecido dentro das pregações das igrejas modernas, né? Antes nós tínhamos igrejas que você batia o olho e você via heresia. Isso é heresia. Mas hoje você ouve algumas pregações e você fala assim, tá, é esquisito, mas não parece tanta heresia. É meio estranho, ele está falando umas coisas assim que talvez não condizam muito com a realidade, com aquilo que eu acredito, mas dá para ouvir e isso vai engodando o seu ânimo e fazendo com que você não perceba que está sendo enredado em um tipo de distorção sutil da palavra de Deus, né? É um tipo de engano. Mas isso também acontece na música, né? Vou falar aqui de uma música que está extremamente em alta agora, que até então eu não conhecia, né? Eu só fui conhecer quando eu estudava para esse vídeo, que é aquela música assim, né? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Perceba, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Parece muito cristão, né? Pô, se eu não tenho a Deus, o que eu tenho além do Senhor, né? A quem tenho eu no céu além de ti, vai dizer a palavra do Senhor. Mas aí você olha para a segunda frase desse refrão, nada eu serei sem ti, Senhor. O que é o nada eu serei sem ti? Nada eu serei sem ti no sentido de eu não poderei ser salvo e liberto dos meus pecados e estarei afogado na morte eterna? Ou nada eu serei sem ti, Senhor, eu não terei grandes posições, não terei um carro, não terei uma casa, não serei reconhecido pelas pessoas e não serei grande no meio cristão, não serei um grande pregador, um grande evangelista. Entende? A dubiedade dessa frase, você pode levar ela tanto para um lado quanto para o outro. E Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele habita na certeza, no sim e no não, né? Expresso. Quando você traz um tipo de canção assim para a pessoa que está passando por uma dificuldade, ela está sendo perseguida no emprego, e aí ela canta: nada eu serei sem ti, Senhor. Senhor, o Senhor vai me exaltar no meu emprego. Se eu tenho o Senhor, então eu vou ser alguém. Eu vou ter condições de ordenar no meu trabalho. Eu não vou mais ser perseguido. Percebe? É muito pueril, é muito humanista. O homem está embutido e amalgamado naquilo que deveria ser uma exaltação a Deus. Você pode olhar para essa parte que diz que Deus é o dono de todas as coisas e sem Ele nós nada somos, o que é fato. Mas quando você traz para a praticidade daquilo que está sendo cantado, é meramente humanismo, é meramente o homem pegando carona na glória de Deus para tentar ser alguma coisa, para tentar ser alguém, né? Só a tua presença é o que me basta. Perfeito, é o que Paulo diz. Tua graça me basta, né? Tua presença me basta. A gente pode abrir um parênteses, um paralelo aqui. Eu te levarei por onde eu for. Por que você levará a Deus por onde você for? Porque você é um cristão exemplar que segue as doutrinas bíblicas e abandonou todos os seus pecados? Ou porque você quer ser reconhecido como um bom cristão, a moral cristã? Entende? Existe uma dubiedade, uma vez mais, nesse tipo de canção. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, né? É tudo uma coisa assim, Deus, mas eu também. Deus, mas olha eu aqui no meio. Deus e eu, Deus um pouquinho e Deus... Entende? É um pouco mais sutil, é diferente de você dizer quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É uma coisa muito mais sorrateira, se eu posso dizer dessa forma. São as raposinhas
que comem as raízes da vinha e fazem com que elas apodreçam, né? Então, eu quero, com esse vídeo, fazer um chamado para que nós reformemos completamente o louvor cristão que está dentro das nossas igrejas. Você quer ouvir isso aqui? Ouça, não tem problema. Tem até problema, né, no meu ponto de vista, mas aí é só eu sendo chato, né? Mas não faça isso dentro da igreja. Não leve isso para os incautos, para as pessoas que não têm a percepção do que essas palavras realmente significam e vão tentar fazer a aplicabilidade para suas próprias vidas de uma forma humana, terrena, pobre. A salvação de Cristo e o seu evangelho não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com as coisas humanas, terrenas, pobres, os trapos de imundícia que nós podemos alcançar aqui com as nossas pequenas glórias. Mas tem a ver com exaltarmos o nome de Deus e sermos salvos por Ele. Não existe coisa mais gloriosa do que essa. Se nós tivéssemos apenas um cântico que nós pudéssemos cantar nas nossas igrejas, todos os cultos, vez após vez, que fosse Santo, 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 Santo. Só isso, mais nada. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É tudo o que deve sair dos nossos lábios. A gente não precisa de humanismo nas nossas músicas. A gente não precisa de antropomorfismo nas canções que deveriam ser única e exclusivamente direcionadas ao Senhor. Nós erigimos um Deus pagão que é o homem, que está ocupando o lugar de Deus. Ele está sentado no braço do trono de Deus, tentando ocupar o lugar dele ou dividir um pouquinho a glória com o Senhor. Que nós abandonemos isso de uma vez por todas, essa loucura, essa insanidade que tem perturbado a nossa igreja hoje moderna e passemos a louvar o nome do Senhor única e exclusivamente da forma que Ele ordenou que nós fizéssemos. Esse é o meu recado. Se você achou interessante, curta esse vídeo, compartilhe com quem você possa achar interessante também. Se inscreva no canal e se você quer dar uma olhadinha aí, uma força para o canal, passa no link que está aqui embaixo e adquira o e-book sobre o dever do cristão de congregar. Nos vemos numa próxima.